Olá! O vídeo de hoje é para responder a pergunta: será que a manutenção preventiva seria capaz de impedir a perda dentária? Será que as pessoas que fazem tratamento periodontal, elas estariam fadadas a um dia acabar perdendo os dentes? Ou será que realmente uma terapia de manutenção ou a prevenção, ou o que também já se foi chamado de terapia periodontal de suporte, será que um tratamento periodontal depois de bem mantido seria capaz de impedir que a pessoa perdesse os dentes? Ou a gente seguiria aquele raciocínio de que não importa muito o que se pudesse fazer, já que você tem uma doença periodontal crônica, você acabaria perdendo os dentes? É sobre todas essas reflexões que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Eu sou a professora Cristina Miura e falo do Pério Diária, que falo dessa periodontia de todos os dias, que acomete todos os pacientes, todas as pessoas, e ensino você, cirurgião dentista, a fazer uma periodontia realmente resolutiva, lucrativa, que vai aumentar a retenção dos seus pacientes no consultório e também vai amplificar a saúde bucal da população. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero basear essa resposta numa revisão de literatura. E essa revisão de literatura, ela vem do Cochrane Database, que é uma base de dados que coloca todas as grandes e importantes revisões de literatura para a gente conseguir ter uma certeza maior dessa resposta. Então, o artigo vai estar aqui na descrição, que ele fala da terapia periodontal de suporte na manutenção da dentição em adultos tratados com periodontites. Esse artigo é do Manriza e seus colaboradores e em 2018, portanto é um artigo recente. Só para relembrar o que é a doença periodontal é uma doença inflamatória crônica, portanto ela tem características inflamatórias. A doença periodontal ela não é causada por uma bactéria que o paciente acaba tendo. E eu queria comentar que isso é muito incorreto de dizer, tá? Porque começa a dar margem para um entendimento ruim pelo paciente. Quando você começa a falar que a doença periodontal é causada por uma bactéria, o paciente começa a pensar assim: escuta, se tem uma bactéria, como é que ninguém inventou um remédio para resolver essa bactéria? Então, não é uma bactéria, nem duas, nem três, é um grupo de bactérias. Ah, mas não existe um remédio para a gente combater essas bactérias? Enfim, não é qualquer bactéria. São bactérias que existem na microbiota normal. Elas existem na cavidade bucal. E como é que você vai eliminar uma coisa que existe? Se ela é importante, porque ela vai existir, ela existe na natureza. A doença periodontal ela é um desequilíbrio da proporção de bactérias da boca. Então é assim, todo mundo tem uma grande quantidade de bactérias na boca, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia que a gente vai esterilizar a boca do paciente. É um termo impossível, tá? Em vista que esterilização é a eliminação de toda e qualquer forma de vida de forma vegetativa esporulada. Isso é impossível na boca. Então, a gente não vai querer tirar tudo, a gente não vai querer fazer a desinfecção, que é outro termo incorreto, porque desinfecção é somente para superfícies inanimadas. E boca não, boca tem muito tecido vivo, mas se convencionou que a gente vai fazer a desinfecção bucal. Não existe isso, porque boca vai ter bactéria o tempo todo e ponto final. Assim como não adianta a gente ficar pensando que a gente vai eliminar todas as bactérias da face da terra, que a gente vai tirar tudo, não é isso. Então, para começar a conversa sobre se os dentes da manutenção periodontal vão ficar ou não, eu quero começar a esclarecer primeiro essa situação de doença periodontal. A doença periodontal hoje, ela é entendida como um desequilíbrio das bactérias da boca. Já foi chamado de placa bacteriana e um termo mais moderno e melhor é chamar de biofilme dental, porque placa bacteriana parece uma coisa estática, uma placa, uma coisa que fica ali. E quando era placa bacteriana, ela era aquela massinha esbranquiçada ou amarelada que ficava na superfície dos dentes.
Sim, ela ainda se aparenta como isso, mas ela mudou o termo para biofilme dental porque biofilme é uma coisa muito mais complexa, é como se fosse um condomínio de bactérias. Pensa assim num condomínio molenga gelatinoso, onde algumas bactérias elas ficam fortemente abrigadas dentro de uma geleia de polímeros extracelulares, e isso ele fica perfeitamente abrigado tanto de antissépticos quanto de antimicrobianos. E também é por isso que não vai ter um remédio para essa bactéria, porque eles estão em biofilmes dentários. Esses biofilmes dentários, eles têm a passagem livre de nutrientes através desse meio aquoso e vai passar, tanto vão chegar nutrientes quanto vão levar metabólitos. Então, biofilme dental é uma coisa muito mais complicada do que muita gente pensa. E que quando a gente tem doença periodontal, a gente não tem uma bactéria, nem duas bactérias. Nós temos as bactérias do biofilme dental normal, desequilibrado em sua proporção, onde as bactérias que causam doença, elas aumentam essa proporção. Ora, como assim aumentam a proporção dessas bactérias? Aumentam a proporção ou porque a gente começa a ter mais locais para essas bactérias se abrigarem, como, por exemplo, cálculo dentário, como, por exemplo, restaurações desadaptadas, ou as rugosidades das espiras dos implantes que acabam ficando expostas, ou algumas regiões onde existe uma maior retenção de biofilme. E, gente, não é retenção de comida, tá? Comida não. Porque quando a gente começa a falar para o paciente que tem acúmulo de alimento remove como? Com bochecho. Não é alimento, porque se tem acúmulo de alimento, resto de comida, a gente vai fazer um bochecho e o resto de comida vai embora. A gente pega um palito de dente e tira o bife do almoço e o resto de comida foi embora. Ou quando se fala de resto de comida, já vi protesistas equivocados fazendo próteses de ponto de contato tão apertado que nenhuma bactéria vai caber lá. Enfim, as bactérias são seres ínfimos, pequenos. A gente não vai ter o objetivo de não deixar acumular resto de comida. É biofilme dental, é bactéria. E sendo biofilme dental, a gente precisa de fricção. Então, na boca, a gente vai ter um desequilíbrio dessa proporção da população das bactérias, e as pessoas começam a ter um aumento da população, às vezes por aumento de áreas retentivas, ou às vezes por um aumento da resposta inflamatória. Essa combinação de uma pessoa que tende a defender menos esse grupo de bactérias e uma pessoa que tende a inflamar um pouco mais é o tipo de pessoa que tem tendência a ter doença periodontal, que a gente vai chamar de pessoa de indivíduos suscetíveis à doença periodontal. Ou seja, não é simplesmente a presença ou a ausência de placa bacteriana que vai fazer com que a pessoa tenha ou não tenha doença periodontal. Então, isso explica por que placa bacteriana não é fator de risco para doença periodontal. Porque se fosse fator de risco, todo mundo que tem biofilme dental vai ter doença periodontal ou gengival. Todo mundo que tem biofilme vai ter gengivite. Todo mundo tem? Não, nem todo mundo tem. E todo mundo que não tem uma grande massa de biofilme dental não vai ter doença periodontal ou gengival. Também não é verdadeiro. Desta forma, não é a presença ou ausência do biofilme, é a qualidade, é o tipo de bactéria que vive lá. E o que é que faz selecionar se vai ter mais bactéria boa ou bactéria ruim é a imunidade da pessoa. E se aquilo muito ou aquilo pouco de biofilme dental vai inflamar mais ou vai inflamar menos. Isso de quem inflama mais e quem inflama menos faz parte da suscetibilidade do indivíduo. Por exemplo, já estão definindo, esses já são estudos muito antigos, que eles estão mapeando para saber que tipo de pedacinho de higiene aumenta a chance da pessoa ter uma resposta exacerbada, inflamatória, a um pequeno grupo de patógenos bucais. Ou seja, tem gente que tem uma quantidade pequena de micróbio, mas faz uma baita de uma inflamação. Isso se chama suscetibilidade. E, por exemplo, podem haver fatores sistêmicos. Então, muito clássico,
o tabagismo porque tem vasoconstrição periférica, porque tem toxina direto sobre epitélio, tecido conjuntivo, tecido ósseo, atrasando tudo que pudesse ter de reparo. Então, reparo atrasado. Uma gigante quantidade de radicais livres, que é o estresse oxidativo, mais uma vasoconstrição que impede que as células de defesa cheguem. Então, a pessoa começa a ter vasoconstrição, menor tensão de oxigênio, mais anaeróbios, mais bactérias perigosas, menos defesa e mais toxicidade. Pronto, junta tudo num caldeirão, isso é o tabagista. Agora vamos pensar na suscetibilidade do diabético. O diabético é um indivíduo que, por conta de hiperglicemia ou estados de hiperglicemia crônico, ele começa a ter uma glicosilação do corpo todo, inclusive das células internas do epitélio, do endotélio. E aí, como ele começa a ter uma glicosilação desse endotélio, as células de defesa que precisam transmigrar do vaso sanguíneo, então, por exemplo, os soldadinhos estão passando por toda a corrente sanguínea e quando precisa, eles passam lá para fora. Pronto, eles têm essa passagem deficiente por conta da hiperglicemia, que acaba glicosilando as paredes do endotélio. Muito simples dizer, simplista, mas é um jeito de explicar. Além do estresse oxidativo, que é a grande quantidade de radicais livres que o estado de hiperglicemia também acaba causando. Tudo isso além de indivíduos que por um pequeno estímulo inflamatório faz uma inflamação zona. Também são indivíduos suscetíveis, são indivíduos que produzem uma grande quantidade de citocinas inflamatórias. E isso também tem sido mapeado. Então, tá claro que algumas pessoas são suscetíveis. Suscetível à doença periodontal é quem tem tendência a ter doença periodontal. Quem tem biofilme, muito ou pouco, mas tem sangramento à sondagem, tem inflamação, tem perda óssea. E nós temos um outro grupo de pessoas não suscetíveis que pode ter placa, pode ter cálculo, nem sempre tem inflamação, nem sempre tem perda óssea. Para começo de conversa, a gente tem que ter um olhar para isso. O indivíduo que está na sua frente, o seu paciente, ele é suscetível ou ele não é suscetível? Primeiro ponto. E a gente vai começar a fazer o tratamento. Este tratamento vai diferir em quem é suscetível e quem não é suscetível. Geralmente, quem não é suscetível à doença periodontal, não tem tendência, pode ter doença periodontal. Em que situações? Esses não suscetíveis, quando a coisa extrapola, tem muito cálculo, muita placa, é muito induto ou muito esconderijo ou muita situação onde as bactérias periodontopatogênicas têm condições próprias para crescer, muito cálculo sub, muito cálculo supra, higiene ruim. Então, esse indivíduo não suscetível pode ter a tendência de desenvolver doença periodontal, certo? Quando a pessoa tem tudo isso, assim, muita sujeira da boca e doença periodontal, me faz pensar que esse tratamento vai ser bem fácil, porque a causa está muito clara, tem muito cálculo, muita placa, é só a gente conseguir equilibrar isso, a gente remover esses fatores que acabam piorando ou modificando e dar uma pequena orientação e nem precisa de muita, já que ele não é suscetível. Aí nós temos um outro grupo dos indivíduos suscetíveis, ou seja, um pouquinho de placa inflama, um pouquinho de cálculo inflama, um pouquinho da perda óssea, a gente precisa cuidar. Muito frequentemente, esses indivíduos acabam tendo doença periodontal. E aí, porque eles acabam tendo doença periodontal, precisam de tratamento periodontal. Enfim, depois do tratamento, a gente vai entrar na fase de manutenção preventiva ou terapia periodontal de suporte, e que na periodontia já está no DNA da periodontia que todo tratamento tem que vir junto com o tratamento de manutenção. Não adianta a gente dissociar tratamento periodontal e não associar manutenção, que não dá certo. Todos os estudos de tratamento periodontal, eles falham se eles forem considerados só a fase de terapia e não colocam a fase de manutenção.
Então aqui eu quero abrir um parênteses aqui para você. Se você faz periodontia, mas está fazendo só a periodontia e não está incluindo a terapia periodontal de suporte ou a manutenção preventiva, não está deixando muito bem falado que se não fizer manutenção depois vai voltar a doença, aí você possivelmente está fazendo uma periodontia de enxugar gelo. Aquela pério que trata e volta a doença com perda de inserção, perda óssea. Aí trata de novo e tem doença de novo. Tudo aquilo que a gente trata e depois começa a ter problemas, existe a grande chance de que isso não está sendo resolutivo, não está dando resultado e às vezes o paciente desanima e ele desiste. Porque doença periodontal não causa dor. Ele só vai perceber alguma coisa quando tem dor, ou quando a recessão começar a ficar muito grande, ou ele começar a ter abscesso, ou quando ele começar a ter mobilidade. Mas, caso contrário, ele não presta atenção e isso é muito perigoso, porque a gente pode estar mascarando a doença periodontal. Enfim, tem que ter tratamento e tem que ter manutenção. Ponto final. Na filosofia periodiária, no método periodiária, a gente ensina que a gente vai oferecer para o paciente o tratamento periodontal com o pacote de manutenção preventiva. Isso é parte do que garante o sucesso do tratamento, da gente fazer tratamento com manutenção. Isso torna a pério fácil, isso torna a pério lucrativa, isso torna a pério resolutiva e isso torna os seus pacientes super fãs dos dentistas periodiária, porque eles de verdade conseguem resultado. Se a gente começa a fazer coisas que não dão resultado, o paciente tende a ficar chateado com a gente. Enfim, relembrando também, quais seriam os objetivos dessa terapia de manutenção preventiva? Isso vem dos relatos da Academia Americana de Periodontia em 1998. Estabeleceu que dos objetivos da manutenção preventiva é prevenir ou minimizar a recorrência. Ou seja, prevenir ou minimizar a recorrência já subentende que recorrência recidiva de doença periodontal é uma coisa que acontece, vai acontecer a recorrência. E como a gente sabe que vai acontecer, se não fizer terapia periodontal de suporte, a gente vai ter de novo. Então, se fizer terapia periodontal de suporte, a gente consegue prevenir a doença. É prevenível? É, muito possivelmente prevenível. Em algumas pessoas a gente não consegue prevenir, mas a gente consegue reduzir o dano, ou seja, a gente consegue minimizar a recorrência. Como, por exemplo, diabéticos descompensados, pacientes tabagistas ou pacientes muito suscetíveis ou pacientes que já têm uma inflamação sistêmica crônica. Por exemplo, pacientes que têm doenças autoimunes crônicas, pacientes que já têm outros acometimentos sistêmicos, pacientes obesos, por exemplo, que têm uma grande quantidade de citocinas inflamatórias. Aqueles indivíduos que tendem a ter muita inflamação, eles estão dentro de uma categoria de indivíduos que a gente vai ter dificuldade de conseguir controlar muito bem. Mas, com a terapia periodontal de suporte, a gente consegue minimizar a chance de voltar. Então, o que vai acontecer se não fizer terapia periodontal de suporte? A doença vai voltar. E se fizer, a gente consegue ou prevenir completamente a recorrência, ou sabendo que essa recorrência vai acontecer porque o paciente tem um monte de complicações, a gente consegue diminuir a chance dela voltar de novo. Enfim, a gente consegue prevenir tudo isso, tanto para gengivite, tanto para periodontite, quanto para periimplantite. E o outro objetivo é a gente entender que a gente vai reduzir a perda dentária, monitorando a dentição. Então, aqui responde aqui a pergunta assim, olha, a gente vai, mesmo que o paciente já tenha doença periodontal, tá grave, isso aqui não vai acabar perdendo? Isso aqui não é melhor a gente extrair o dente porque vai perder mesmo? Esta pergunta é respondida pela Academia Americana de Periodontologia.
Se a gente consegue um programa de manutenção preventiva sério, que funciona, que o paciente retorne, que é o que a gente consegue fazer no periodiária. A gente ensina nesse método periodiário como a gente vai fazer e todos os nossos alunos têm uma altíssima taxa de adesão e uma altíssima taxa de retorno. E a gente consegue monitorar essa dentição prevenindo a perda dentária. E esse monitoramento e essa prevenção de perda dentária, elas são especialmente importantes para os indivíduos de baixa renda. Eu sempre falo que eu não faço periodontia para quem pode pagar só, eu faço periodontia para todo mundo. A pério é uma doença democrática, ela alcança a todos, mas o indivíduo que tem recurso financeiro limitado, ele precisa de uma conversa muito séria, porque uma vez que a gente já tenha conseguido estabelecer muito claramente que, paciente, se você cuidar dos dentes, você vai manter esses dentes na boca. Ah, mas eu quero extrair. Veja bem, aí você vai explicar o que vai acontecer se ele perder. Se você perder este dente, vamos pensar assim, que seja um primeiro molar, superior ou inferior, primeiro molar. Se você perder esse dente, os vizinhos vão ficar sem um vizinho para apoiar e o dente começa a tombar. Tomba um vizinho, tomba outro vizinho, você começa a ficar com a boca murcha. Por isso que as vovós tendem a ter a boca murcha. Claro, tem outros processos de envelhecimento, mas a perda de dentes posteriores aumenta sobremaneira o envelhecimento da face. E aí quando o dente começa a tombar, começa a bater nos dentes da frente. E os dentes da frente começam a bater e eles começam a entortar, eles ficam meio igual bico de pato. Ou seja, o indivíduo que perde dentes, ele começa a ter os problemas de migração patológica e ele pode começar a ter então um colapso oclusal por conta de uma perda dentária. E essa uma perda dentária começa a causar inclinação dos dentes, que deixa de receber forças axiais, no caso dos molares, o molar começa a receber força inclinada e ele começa a ter mais perda dentária. Ou seja, indivíduo que tem pouco recurso, que não vai ter condições de colocar um implante para repor o dente, que não vai ter condições de passar por uma ortodontia, ele precisa ser orientado, ele precisa ser esclarecido que o melhor negócio para ele, você quer economizar no dentista, é ir no dentista que ensina a manter os dentes na boca. E para manter os dentes na boca é fácil e barato e depende de você. E é isso que você vai conseguir, vai colocar para o paciente. Ah, mas os pacientes não escutam. A gente precisa insistir. O nosso papel é educativo. Não adianta a gente achar que só porque falou uma vez que todo mundo vai entender. E isso é a educação da desistência, né? Isso, ó, já falei. Não, você tem que falar, você tem que refalar, tem que explicar de um jeito, tem que explicar de outro jeito. E é isso. É também por isso que o periodiária funciona. É também por isso que existe o periodiária. Porque eu quero que não seja só a minha voz, mas que sejam milhares de vozes de dentistas falando por aí. Paciente, vale a pena manter o dente, mas para você manter o dente, você precisa fazer o que o dentista está explicando que você tem que fazer e você, dentista, vai ter que explicar isso de várias formas e repetidamente para que isso entre na cabeça do paciente. Mas não é para entrar na cabeça do paciente uma orientação boba do tipo, ó, tem que escovar os dentes, ó, tem que passar fio dental, ó, tem que passar de 6 em 6 meses. Isso não dá motivo, não tem razão para isso. A razão para isso é tudo isso que eu expliquei da teoria do desequilíbrio bacteriano e explicar o que vai acontecer de ruim, o quanto ele vai gastar, já que tem tanta gente hoje precisando economizar, já que a média de salário do paciente é em torno de R$ 1.800, a gente precisa dizer para o paciente, se você quiser economizar, invista na manutenção preventiva. E você, dentista, precisa saber oferecer essa manutenção preventiva. E você vai oferecer com uma coisa realmente vantajosa que não é enganação, não é querer arrancar dinheiro do paciente, é oferecer uma coisa super valorosa, que é falar para o paciente que, olha, aqui manutenção preventiva é a chance de você não ter mais perda dentária. E aí vai de brinde. Não vai ter mais perda dentária nem por doença periodontal, nem por doença cárie. Mas doença cárie tem que ter o plus de orientação dietética para diminuir esses carboidratos refinados. É muito relacionado
relacionado ao consumo de açúcares e carboidratos refinados. E o terceiro motivo da importância ou da necessidade da manutenção preventiva, de acordo com a Academia Americana de Periodontia, é aumentar a probabilidade de identificar em tempo hábil qualquer alteração ou outras doenças ou qualquer início de alteração na cavidade bucal. Por quê? Muita coisa pode acabar acontecendo na vida do paciente, pode ser que ele tenha passado por algum estresse, alguma mudança, separação, o que quer que seja, e tudo isso pode ter interferido no seu sistema imunológico, e nessa interferência no estado imunológico, ele pode ter uma progressão ou um início de doença, mas você está monitorando. É diferente do paciente reaparecer das cinzas depois de 2 anos, 3 anos, porque agora tá esquisito meu dente, porque agora eu tô com dor. Se agora tá com dor, todo mundo sabe na odontologia que quando tá com dor, a coisa já tá muito séria. E falar nisso, eu recebo muitos pedidos da audiência para falar assim, olha, me dá uma dica do que eu vou falar para as pessoas. Eu acho que tem que falar isso, de que se você já está sentindo algum tipo de dor, algum tipo de problema, é porque já está muito grave. E que isso sim, é complicado, é caro e talvez possa ser desconfortável ou doloroso. E a manutenção preventiva, ela é muito confortável. E por tudo isso, você, paciente, tem que fazer. Outro ponto que é colocado nessa revisão de literatura. E sobre os bochechos, e sobre os antibióticos, e bochecho, e antibiótico, e chip de cloroxidina, e gel, e produto irrigador de dentro da bolsa periodontal. Como é que é isso? Isso melhora? Isso não melhora? Mombelli, em 2017, publicou um trabalho mostrando que não existe consenso nessa terapia antimicrobiana. Não existe consenso significa que tem grupo de pesquisa que faz e dá certo, tem grupo de pesquisa que faz e não dá certo. Então, não tem uma coisa que está todo mundo dizendo que dá certo e que cada grupo de pesquisa acaba usando um protocolo diferente. E que a proposta de tudo isso é prevenir a reinfecção. Reinfecção dizendo assim, todo mundo tem microbiota normal. Nessa microbiota normal, a gente tem que ter a proporção de bactérias boas e uma pequena proporção de bactérias ruins. A gente quer que não tenha essa reinfecção. Então, já usar um monte de produto, bochecho, gel, não sei o que, não tem consenso. O que tem consenso é que retornar ao dentista para fazer terapia periodontal de suporte é a melhor coisa. Então, eu volto a dizer, eu tomo muito cuidado em indicar bochecho, pasta, escova, produtos. Eu falo muito sobre isso, eu explico sobre isso, mas eu tomo cuidado em colocar muita ênfase nisso. E às vezes a gente nem coloca muita ênfase nisso. Mas, por exemplo, se o paciente tem pouco recurso financeiro e você começa a dizer que você tem que adquirir tal escova e essa tal escova de tal marca é uma escova cara, ou ele vai ter que procurar tal bochecho. Quando o paciente começa a ter que despender muito recurso financeiro num produto, ele começa a entender que esse produto é muito valioso. Então, ele vai fazer um esforço para adquirir este produto. Mas não é só o produto é parte do tratamento. Porque o fundamental é você, dentista. É o que você vai falar, é o que você vai orientar, é o que você vai explicar à luz da razão. Ele precisa entender e ter os olhinhos para você com os olhinhos assim, isso faz sentido, ninguém tinha explicado isso antes. Porque uma pedagogia burra é falar assim, paciente, você tem que fazer isso, você tem que comprar tal coisa. E às vezes ele compra achando que o tratamento é aquele produto, aquela escova, aquele bochecho. Não é. O tratamento é conseguir fazer uma terapia periodontal, uma manutenção preventiva, monitorar a recorrência, monitorar a doença, monitorar a inflamação, de forma que ele não tenha mais, independente do recurso que ele tiver. Agora, se ele tem melhores condições financeiras, ele pode adquirir esses produtos. Mas cuidado, quando o paciente tem limitações financeiras, ele começa a achar que parte do tratamento
é aquele negócio que ele comprou e que custou caro e que vai demorar muito para ele conseguir pagar, ou ele vai ter que economizar em outras coisas vitais ou muito importantes na vida dele para adquirir aquilo. Então não permita que o paciente confunda as bolas, porque isso começa a ficar muito complicado. Enfim, a pergunta que se faz assim, e aí? Quando a gente faz manutenção preventiva mesmo, a gente vai paralisar a perda óssea para todo mundo? E isso é respondido pelo estudo antigo de Suomi e colaboradores em 1971. E ele mensurou a perda óssea ao longo do tempo. Então é assim, se o paciente não fizer manutenção preventiva, ele vai perder, ele faz tratamento e depois não faz manutenção, ele vai perder 0,1 milímetros de inserção por ano sem manutenção. E se o paciente fizer manutenção, ele vai perder 0,03 milímetros ao ano em pacientes bem mantidos. Ou seja, para o paciente sob manutenção preventiva periodontal, ele vai ter uma perda ínfima, é 0,03 por ano. Seria mais ou menos dizer que em uma década, em 10 anos, ele vai acabar perdendo 0,3. Em uma década, ele não vai perder nem meio milímetro de inserção para os pacientes bem mantidos. Agora, outra clareza também é que os pacientes suscetíveis, os que têm tendência, os que precisam de manutenção preventiva, eles tendem a perder um pouco mais do que o paciente normal que nunca tem nada. Então, paciente suscetível tende a ter mais perda óssea. E se ele não tiver sob manutenção, ele vai perder 1 milímetro de dente por década. Então vamos pensar, 1 milímetro de osso, 1 milímetro de inserção. Inserção não é bem osso, mas é só para simplificar a conversa, tá? Inserção é onde o epitélio juncional cola no dente, tá? E geralmente isso acontece no osso, não vou me aprofundar nisso, mas é só para conseguir clarear isso didaticamente. Então, o indivíduo que tem tendência a ter doença periodontal, ele precisa de manutenção. O passo número 1 é ficar muito atento a quem é o indivíduo suscetível, quem tem tendência, e quem não é o indivíduo suscetível. E aqui emendo outro raciocínio, qual a periodicidade do que não tem suscetibilidade e qual a periodicidade daquele que tem suscetibilidade. São pontos diferentes e é por isso que é importante a gente conseguir se basear nisso. E quem tem suscetibilidade à doença periodontal vai ter uma perda ínfima. Então, se a gente parar e pensar assim, paciente, eu, com a minha terapia periodontal de suporte, a minha manutenção preventiva, eu sou capaz de impedir ou minimizar grandemente a sua perda óssea. Isso é verdadeiro. O paciente pode ter tido doença periodontal anteriormente e uma vez que ele esteja com um dentista que esteja disposto e que saiba fazer de um jeito certo a manutenção preventiva, o paciente não vai perder o dente. Ele tem grande chance de não perder. Ah, mas pode perder? Pode. Se tiver trauma oclusal, se tiver migração patológica, se tiver grande estresse, fica doente, fica depressivo, se for obeso, se for tabagista, se for diabético, se for muito suscetível. Tem muitas variáveis que a gente também fala aqui no Periodiária que a gente precisa saber, mas que em grande chance disso a gente consegue manter. E aí pode vir aquele pensamento muito simplista. Ah, não, isso é muito complicado para mim, então é melhor extrair o dente? Não, não é melhor. Se o paciente não tiver condições, você vai extrair o dente, o paciente ou vai ficar banguela, ou ele vai ficar sem dente, ou ele vai ser usuário de uma PPR que tem uma força mastigatória pior do que o dente. E que, geralmente, quanto menos dentes o paciente tem no arco, os dentes pilares da PPR são os primeiros a serem acometidos por doença periodontal. Não é que a doença periodontal acontece no pilar, mas o pilar de PPR, ele acaba sendo super sobrecarregado e sobrecarga mais suscetibilidade à doença periodontal, aí perde. Aí é muito sério, muito grave. Então vamos extrair e colocar um implante.
Tudo bem, mas não vai fugir da manutenção preventiva. O implante não tem periodonto e o periimplante é avascular. O implante é uma anquilose, é um pino de titânio biocompatível parafusado dentro do tecido ósseo que não tem ligamento periodontal e tem uma resposta inflamatória retardada. Como a resposta inflamatória é retardada, o dano tecidual é por perda direta. Ele perde tecido, ele tem dano tecidual, tem perda óssea por uma série de outros fatores inflamatórios, mas o indivíduo com o implante, ele é mais... O indivíduo que teve história de doença periodontal, ele é suscetível à periimplantite. Então, a melhor solução sempre é a manutenção preventiva. E isso que o Periodiária ensina a fazer. Vou falar outra coisa sobre manutenção preventiva, tá? Sou super fã de manutenção preventiva. O paciente vai vir sempre. A gente vai controlar a recidiva. O paciente vem feliz, porque a gente estabelece o retorno o retorno antes da gente estimar que ele vai ter doença periodontal. E tem um jeito certo de a gente conseguir chamar eles, porque se chamar numa periodicidade, para o resto dos seus dias, de 3 em 3 meses, um dia ele se cansa de você e ele desiste, ele não vem mais. Tem que ter uma periodicidade baseada no risco, na chance, na suscetibilidade, na idade, nos problemas sistêmicos, em tudo isso, mas ele vai vir. E do ponto de vista de faturamento, você vai ter uma coisa chamada venda recorrente. O paciente vai vir, ele já te conhece, ele conhece seu trabalho, ele sabe que você está resultado e ele vai vir. E ele vai vir periodicamente. E nessa recorrência, você vai ter, mesmo em períodos de crise, ele vai ter entendido que aquilo é importante para ele e ele vai retornar. E olha, não é nem eu que estou falando isso, tá? Mas eu tenho uma série de alunos periodiária. E aí esses alunos falam assim, professora, mesmo quando dá esse desbalanço aí na economia e o paciente sente que agora está meio apertado de dinheiro, quando chega a periodicidade, o período dele voltar, ou ele já deixa pago antes, que é o que a gente recomenda, ou se ele vai pagar individualmente, ele vai falar assim, agora eu não tô podendo, esse mês tá meio apertado, porque aconteceu isso, aquilo, tem imposto para pagar, tem material escolar, o que quer que tenha acontecido, mas assim que eu puder, eu volto, porque ele entendeu, tanto por aquilo que você dentista explicou, tanto por aquilo que ele viveu na prática, que é muito importante que ele retorne para a manutenção preventiva, que isso é importante, isso é barato e que o ganho que ele vai ter em termos de prevenção de perda óssea, de prevenção de problema gengival ou doença cárie e de manutenção nos dentes na boca é muito mais valioso que o valor em dinheiro que ele vai pagar para você. E que dentro dessa filosofia periodiária, dentro dessa metodologia que a gente consegue fazer um superpolimento, devolver saúde, explicar tudo isso para o paciente vai entender de uma vez por todas que isso é muito valioso, que isso vale a pena e ele volta. E então quem ainda tá da turma dos crentes e fala, acho que esse negócio não dá, o paciente não valoriza, o paciente não quer voltar, nada disso. Você coloca a culpa em outros fatores, mas não está assumindo a responsabilidade de quem vai ensinar a dar valor para isso é você, quem vai ensinar a manter é você e quem vai dizer para o paciente tudo isso que eu estou falando sobre a importância de manutenção preventiva é você. Enfim, eu quero citar aqui uma série de estudos de Becker que ele fala sobre a quantidade de perdas dentárias. E aí, quanto que perde de dente? Com manutenção, sem manutenção? Olha só, outro dado interessante para a gente acabar mostrando para o paciente o quanto isso é vantajoso para ele, quanto manutenção preventiva é vantajosa. Becker, em 1979, ele fez um estudo e chegou à conclusão que os pacientes que não receberam tratamento de doença, ou seja, não tratado por doença periodontal, nunca recebeu tratamento periodontal, ele teve 0,3,6 perda dentária por ano. 0,3,6 claro, é um índice, mas colocando em 10 anos, seria mais ou menos em 10 anos ele perdeu 3 dentes e meio. 3 a 4 dentes em 10 anos, se ele não tiver tratamento. Mas tudo bem, se ele perdeu 3, se ele perdeu 4, na segunda década ele perde 8. Na verdade, ele perde mais, porque se não tiver tratamento, não tem parada da doença periodontal.
tem a perda ativa, acúmulo de cálculo, e é a mesma coisa que acontece perdão, nos estudos da história natural de doença periodontal, como os plantadores de chá do Sri Lanka, onde uma vez que ele começa a desenvolver doença, ele começa a ter muito mais doença. Por quê? Porque não tem remoção de cálculo lá, porque segue o curso natural. Uma vez que desequilibrou toda a microbiota, é muito mais difícil de reverter. Enfim, em 1984, o primeiro trabalho de 1984, Becker e colaboradores falaram que um grupo de pacientes trataram, mas eles não entraram no sistema de manutenção. Quem tratou, só tratou, mas não entrou no sistema de manutenção, teve como perda dentária 0,22 ao ano. Ou, numa década, perdeu 2 dentes, ponto 2. Perdeu entre 2 a 3 dentes por década. Ou seja, tratou e não fez manutenção. Quem nunca tratou vai perder de 3 a 4 dentes por ano. Quem tratou e não fez manutenção perde de 2 a 3. E o segundo estudo foi do grupo também de 1984, é o grupo que fez o tratamento mais terapia periodontal de suporte, ou mais manutenção preventiva. Esse grupo perdeu 0,1. 0,1 significa que numa década ele perdeu mais ou menos 1 dente por década. E que estes dentes perdidos, então a gente não vai dizer que não vai perder nenhum dente, não tem como garantir, assim como, porque são muitas variáveis, porque é multifatorial, mas às vezes o paciente tem uma região com lesão de furca, ou a lesão de furca está inicial, ou o paciente tem uma região de sobrecarga oclusal, ou ele tem fatores sistêmicos. É por isso que a gente não consegue dizer, não vai perder nenhum. Muita coisa acontece, muita coisa sistêmica também acontece. E que a outra pergunta que se faz, e aí? E a doença volta ou não volta? E se a gente faz manutenção preventiva, a gente consegue com certeza impedir que ele volta? Então, de novo, o estudo da Academia Americana de Periodontologia de 1998 e o estudo de Echeverria de 1996. Então, volta ou não volta? Volta ou não volta? E eles chegaram à conclusão que aqueles indivíduos que têm maior risco ou que em algumas regiões específicas, como por exemplo, pacientes que fumam, ou pacientes que têm regiões de furca, ou pacientes que têm regiões de muito difícil higienização, como regiões interproximais, têm uma maior chance de acabar tendo a recorrência da doença periodontal. Ou seja, não é em todo lugar que vai ter recorrência de doença periodontal. Isso porque nesse estudo não se pensou ainda em recorrência de doença periimplantar, que já é outra coisa. Mas para doença periimplantar, que são os estudos mais recentes, a gente tem que parar e pensar que para doença periimplantar, todos os critérios de controle de doença periodontal, eles precisam ser mais rigorosos. Por quê? Para doença periodontal, a gente tem ligamento, a gente tem ciência de longa data para entender como funciona o tratamento. Agora, para a doença periimplantar, o tratamento já é mais complexo. E eu acho que para a doença periimplantar, a gente tem que ficar mais atento, porque o problema é o psicológico do paciente. Falar para o paciente que ele perdeu um dente, esse dente não custou nada para ele, o dente nasceu. Pronto, Deus que deu aquele dente para ele. Geralmente eles não gostam de perder o dente, mas eles se conformam melhor do que a perda de um implante que ele teve o esforço de passar pela cirurgia, de colocar o dente, passar por muitas sessões, colocar a prótese, pagar por tudo isso, em algum momento ele entender que isso tem um grande problema, tem uma grande perda óssea e talvez ele venha perder tanto o implante como o dente. Isso tende a ser muito devastador e muito desanimador para o paciente. E eu estou aqui para dizer que tudo isso tem prevenção, tudo isso tem manutenção. E a proposta desse vídeo é a gente conseguir trazer mais luzes para essa tal de manutenção preventiva, que é a chave do sucesso. Quer saber? É a chave do faturamento do consultório de uma forma bem bacana, de uma forma super do bem, que talvez seja muito mais importante para o seu paciente até do que para você mesmo. Mas isso é o que a gente fala da periodontia lucrativa, de uma periodontia que vai te dar uma base
como dizem muitos alunos periodiário, a pério básica sustenta o consultório, paga os custos fixos do consultório, é aquilo que dá o lastro para o consultório, para depois ter aqueles tratamentos eventuais. Agora, quem tem o lastro do consultório em terapia, em tratamento curativo, tem que estar sempre atrás de paciente novo, sempre atrás de captação, sempre atrás de captação. Não tem nada de errado, desde que você consiga formar então uma equipe de base para essa manutenção preventiva. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero sua dúvida, seu questionamento. Se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, escreve o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.